Ei, que bênção estar aqui com os irmãos para nós juntos estudarmos, né, compartilharmos um pouco mais da palavra de Deus. E hoje eu queria fazer um complemento ou uma continuação da mensagem que nós começamos da última vez que eu preguei, que era em Mateus, no capítulo 11. Nós não vamos, vamos para lá, vamos dar só uma lida lá, só para eu poder deixar inteirados, né, aqueles que não estiveram conosco da última vez. Mateus capítulo 11. A partir do versículo 25. Na realidade, a mensagem era o chamado de Jesus Cristo para todos nós, a partir do versículo 28. Mas o sentido desse chamado está a partir do versículo 25, quando o Senhor Jesus fala assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E aí ele fala: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Essas são as coisas profundas que foram escondidas dos sábios e entendidos e reveladas aos pequeninos. Quem é Deus? Nós adoramos a Deus porque nós o conhecemos pessoalmente, nós o amamos, nós o seguimos. E isso só é possível porque Jesus Cristo nos revelou o Pai. E se a gente fosse ler em João, no capítulo 6, a gente ia ver também Jesus dizendo assim: quem vem a mim, ninguém viria a mim se pelo Pai não lhe fosse concedido. É um santo complô a nosso favor, não é? Porque nós só chegamos ao conhecimento de Deus através de Jesus. E nunca iríamos até Jesus se não fosse pelo Pai. Nós chegamos até Ele assim. E aí Ele fala isso, Ele diz assim: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar a carga de vocês. Essa é a primeira promessa. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí vem a segunda promessa: encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, suave como os irmãos falaram agora, e o meu fardo é leve. Esse convite maravilhoso aponta para o Senhor, não é? Para quem nós devemos olhar para Ele, ir na direção dEle, como fala lá em Hebreus no capítulo 12, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Nós corremos a nossa carreira na direção dEle, e nele nós encontramos descanso para a nossa alma, nós encontramos o alívio que nós precisamos para viver. Nós não precisamos viver carregando os pesos da religião, os pesos da vida mesmo, do dia a dia, das notícias ruins. Nenhum peso nós precisamos carregar, porque nós podemos andar com o Senhor Jesus Cristo e tomar sobre nós o jugo dEle, aprender dEle, viver para Ele. E hoje eu queria inteirar, ou como fala lá no cabo, né, inteirar essa mensagem com 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 26. Porque se por um lado nós devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo, por outro lado, a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, está nos chamando também para olhar para nós mesmos. Nesse chamado que o Senhor Jesus Cristo nos dá, não há dignidade humana. Nós fomos chamados porque nós não somos, e não porque somos alguma coisa. O Senhor olhou para nós e viu o melhor de nós? Não. Ele não viu nada que preste na realidade. Esse é o mistério desse chamado. E aí o apóstolo Paulo fala, Hebreus, por que eu estou com Hebreus ainda?
1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 26. Vamos ler juntos até o 29? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Olha que chamado. E olha que graça maravilhosa nós vemos aqui. Essa semana eu estava, como as pessoas falam, zapeando pelo YouTube, e encontrei um tema de um vídeo lá com duas pessoas barbudas, assim, com as barbas compridas. O tema era o Cristo fabricado por Roma. E aí eu entrei naquele vídeo ali para assisti-lo. E na realidade o vídeo era um vídeo de desconstrução do próprio Senhor Jesus, como Messias. Era um judeu recém-convertido ao judaísmo, com um judeu mais antigo ao lado dele, e ambos estavam falando sobre isso, sobre a mensagem do Evangelho, como ela é estranha, porque fala de uma virgem, sempre uma virgem. Não é? E ficam insistindo nessa ideia de virgem, e até falaram na ideia católica dessa Imaculada Conceição, que ela a Virgem Maria nunca deixa de ser virgem, nunca deixou, continuou virgem depois de Jesus também, e tudo mais, que é uma coisa que nós entendemos que não é verdade, os irmãos de Jesus são a prova disso, de que Maria teve outros filhos e assim por diante. Mas uma frase me chamou a atenção. Eles disseram assim: o Novo Testamento é uma ficção não científica. Uma ficção não científica. Por isso que me despertou ler esse texto. Porque realmente não é científico. Não faz sentido. Acho que eu já citei aqui um monge budista, ele dizendo que o budismo faz muito mais sentido do que o evangelho, do que o cristianismo. E ele dizia, como é que pode? Veja, já é um absurdo um Deus descer e virar homem. Outro absurdo é ele nascer de uma mulher que não teve relação com homem nenhum. Estranho demais. Então o budismo aí começou a falar sobre a filosofia dele, não é? E é interessante porque essas pessoas, elas têm razão. E elas têm razão dada pela própria palavra de Deus, pelo próprio Novo Testamento que eles refutam. Aqui o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo afirma: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Nós somos esses pequeninos que o Senhor Jesus Cristo fala, que revelou as coisas que foram escondidas dos sábios e entendidos. Gente que sabe mais que eu sobre muita coisa das ciências, da vida, das filosofias e etc. Mas desconhecem o Messias. E se Jesus Cristo falou: quem vê a mim vê o Pai, desconhece até o Deus a quem eles dizem
adorar. E aí o apóstolo Paulo prossegue. Mas nós, versículo 23, ou quer dizer, versículo 22, não é? Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Se houvesse alguma loucura em Deus, ela faria muito mais sentido do que qualquer sabedoria que nós conhecemos no nosso dia a dia. Na realidade, quando nós olhamos para a humanidade com toda a sua sabedoria, a gente vê que essa sabedoria não deu certo nele. Parece que comer a árvore do conhecimento do bem e do mal não fez efeito, ou pelo menos o efeito não cabia a seres humanos, não lhe fez bem ter conhecimento do bem e do mal, porque ele não faz nada em relação a isso. Na realidade, o ser humano quer fazer o bem, mas faz muito mais mal, inclusive à terra, do que a gente pode imaginar. Está aí o buraco na camada de ozônio, não é? Que são os nossos bens, não é? Que causam ela. Está aí a vida, as pessoas, muita gente sofrendo hoje. Eu li na BBC essa semana que existe uma epidemia de vício em heroína nos Estados Unidos, porque componentes dessa droga estão em remédios que são passados e foram passados durante os anos pelos médicos, e agora as pessoas estão dependentes desse remédio como dependentes de heroína mesmo. Precisam ser desintoxicados. Né? Falou coisa de quase 40% da população americana. Pensou que loucura! O bem, a paz que eles vivem à procura em forma de pílula, está matando eles. São pessoas que no seu hedonismo andam loucas dirigindo os seus carros. São pessoas que fazem mal umas às outras e atacam e desconhecem até os seus próprios irmãos. Nós vemos um mundo em que a gente diz assim, meu Deus, onde nós vamos parar? Mas essa é a sabedoria que eles creem. O homem se arroga de saber muita coisa, mas não resolve problemas simples como o da fome. Comida resolve. Ele sabe, mas não sabe. Ama tanto o dinheiro que é incapaz de dividir. A vida que nós vivemos aqui na terra, nós vivemos com o alívio de saber que somos passageiros por aqui, nós somos peregrinos, estamos passando por aqui, mas aqui não é o nosso lugar, o nosso coração se alegra com essa notícia. Nós não somos daqui. E também não podemos entrar na onda do mundo, na correnteza do mundo, em busca de ser aquilo que nós na realidade nem precisamos ser, ou buscar valorizar a sabedoria do mundo, as coisas do mundo, como se elas fossem a nossa tábua de salvação. Não são, não são. Todo aquele que se arroga de alguma coisa, como se isso fosse alguma coisa, precisa lembrar lá de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo acho que 25, 26, quando fala assim: toda carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. Seca-se a erva, cai a sua flor, soprando nela o hálito do Senhor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E foi essa palavra que nos foi evangelizada. Nós estamos aqui porque conhecemos o Deus que nos chamou. Nós estamos aqui porque Deus nos revelou Jesus. Nós estamos aqui porque Jesus revelou aquele a quem nós devemos adorar. Revelou a sua pessoa, revelou o Pai.
nós podemos adorá-lo com toda alegria, porque a nós foi revelada uma loucura, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Deixa eu dizer de novo, é maravilhoso ser crente, é bom demais, porque nós estamos tranquilos na nossa loucura, e a sanidade do mundo está matando o mundo, e nós podemos discernir isso. Na realidade, quando nós nos aproximamos do mundo, nós precisamos nos aproximar do mundo não segundo o mundo, mas segundo Deus e a sua revelação. Porque não faz sentido o evangelho para o homem que está perdido. É loucura sim, mas nós precisamos falar dessa loucura com a propriedade de loucos que nós somos. E falar não segundo a sabedoria humana, tentando explicar. Claro que existe muita coisa que cientificamente pode trazer alguma luz e algum tipo de compreensão do porquê estamos nesse caminho, mas nós não precisamos de nada disso para crer. Não foi por causa de algum sentido no Evangelho que nós dissemos, agora sim, agora eu creio. Não é porque o Evangelho faz sentido, não faz, é loucura, é loucura. O apóstolo Paulo, ele continua falando sobre isso, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo, irmãos, por favor, vamos ler juntos esse capítulo 2 todo. A gente pode fazer assim, vamos fazer uma leitura alternada desse texto, tá bom? Para a gente ler todo e ver aquilo que o apóstolo Paulo está falando sobre a pregação, a mensagem que ele está trazendo aos coríntios, lembrando a eles, numa cidade que valorizava o conhecimento, as novidades, uma cidade toda elitizada, cheia de dinheiro, cheia de novidades, de pessoas que vêm e vão, que passavam por ela, uma cidade que valorizava as pessoas por aquilo que elas tinham, por aquilo que elas poderiam manifestar de importância. O apóstolo Paulo está falando o contrário com relação àqueles que foram chamados pelo Senhor. Vamos lá, de forma alternada, irmãos. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. É o Deus crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus por isso. Porque qual dos homens sabe sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão
o Espírito de Deus. Disto falamos, não por palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Está vendo por que a gente está aqui? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Porque a mente humana está procurando sentido para a pregação e vai continuar procurando, e se não for por Deus, se não for através de Deus, nunca vai conhecê-lo. Mas quem são estes a quem a loucura do Evangelho foi revelada? Para quem faz sentido a pregação? Aí chegamos no texto que nós lemos, a partir do versículo 26 do capítulo 1. Irmãos, prestem atenção, deem uma olhada ao redor e olhem para vocês também, para vocês mesmos. Reparai na vossa vocação, no chamado que Cristo fez a cada um de vós. Jesus chamou a cada um das suas ovelhas. E quando chamou, essas ovelhas precisam agora parar e dizer assim: espera aí, deixa eu prestar atenção nesse chamado que me foi feito. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Existem alguns, mas não são muitos, são poucos. E aqueles que de nobre nascimento, aqueles que são profundamente sábios segundo a carne, aqueles que são poderosos, eles descobriram, assim como o apóstolo Paulo, que no seu tempo tinha muita importância, que tudo isso não vale nada. Em Filipenses, no capítulo, acho que é capítulo 3, a partir do versículo 4, se os irmãos abrirem junto comigo, o próprio apóstolo Paulo está dizendo, essa mensagem não é só para os coríntios, essa é a mensagem do Evangelho para todos, porque ele fala em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4, bem que eu podia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Ele queria dizer assim, zeloso, né? Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém podia apontar erro na vida do apóstolo Paulo. Só Paulo sabia dos pecados dele. Olha que bênção, né? Eu posso esconder de todo mundo e todo mundo vai achar que eu sou extremamente santo. Eu sou o perfeito fariseu. Mas o que para mim, versículo 7, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer a Jesus, né? Para o conhecer
e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quem está aqui, que humanamente é importante, descobriu por causa do Evangelho que foi alvo de uma graça maravilhosa, e por isso está aqui, por isso adora esse Deus, porque reconsiderou como refúgio essas coisas, porque sabe que são passageiras. Toda a carne é como a erva, é hoje, amanhã não é mais. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Estes somos nós, não é? Estes somos nós. O resumo de tudo é aquelas que não são. Esse foi o nosso chamado. Ele nos chamou porque nós não somos, ou porque nós não precisamos ser, porque essa não precisa ser a nossa prioridade, não precisa ser a angústia do nosso coração, não precisa. Na realidade, o próprio Senhor Jesus Cristo apontou uma direção completamente diferente do mundo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. Eu vou usar você. Eu vou usar você onde quer que você esteja, onde quer que eu plantar você, eu vou usar você. Mas presta atenção, não é porque você é alguma coisa, você não é. Eu não sou. E eu preciso me alegrar com isso. Glória a Deus, eu sou louco. Eu perdi de vista a sabedoria do mundo para abraçar uma loucura que é mais sábia do que os sábios deste mundo. E sabe o que acontece? Sabe qual é o resultado disso? É que quando essa graça é concedida, aquele que recebe não tem nada mais a dizer a não ser: Senhor, muito obrigado. Senhor, é para mim. Essa salvação é para mim. Essa vida é para mim. Pai, glória ao teu nome, eu a abraço, eu quero. Mas olha, deixa eu falar para você. Você precisa se conformar comigo na minha morte. Você vai passar por dificuldades. Tem sofrimento esperando por você na vida. Você não vai ter paz nesse mundo com as coisas desse mundo. Você quer assim mesmo? Senhor, é tudo que eu quero. Eu quero é a tua vida. Eu quero é andar contigo. Eu quero é viver para o Senhor. Eu quero é abraçar essa loucura. Eu quero viver para a tua glória. Foi para isso que eu nasci. Eu nasci para glorificar ao Senhor e gozar da sua vida perpetuamente. É tudo que eu quero viver o céu aqui na terra. Eu quero, apesar de tudo que acontece no mundo, todos os dias, em todo tempo, em todo lugar, apesar de toda a loucura que existe por aí, eu prefiro a tua loucura, eu prefiro a tua vida, eu prefiro me conformar contigo, eu prefiro a cruz. Eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou nada, e o Senhor me chamou. E essa ideia de chamado, ela é repetida. Irmãos, reparai na vossa vocação, Deus não chamou, mas Ele chamou. E aí começa a apontar para todos nós as coisas loucas do mundo, para envergonhar as sábias, as que não são, para reduzir a nada as que são. Acham que são, mas quando nós olhamos para o mundo, a gente vê que não são, e eles não conseguem enxergar. Pensando aqui no nosso Brasil, olha o carnaval, não é? Acho que já falei isso aqui.
Não sei porque eu falo as coisas e já falei, né? O carnaval é essa loucura, né? O Ministério da Saúde adverte: brinque carnaval com segurança, use preservativo. E aí, pais e mães enviam seus filhos, disfarçam eles, investem nisso, gastam dinheiro para que seus filhos brinquem carnaval, se envolvam com o carnaval, e nem faz ideia de que carnaval, pelo próprio governo, significa prostituição. Mas esse é o mundo que nós vivemos. E nós dizemos assim para nós mesmos: nós não somos desse mundo. Eu não sou daqui. Que bênção. Que bênção que eu não sou. E a mensagem é essa. O chamado de Jesus: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu quero aliviar vocês. Ele só faz sentido para os pequeninos, para aqueles que não são. Eu não sou, você não é, e todos nós, não sendo, seguimos o Mestre. Andamos com Ele, amamos a Ele por causa desse chamado, para que ninguém se vanglorie na sua presença. E aí o apóstolo Paulo termina o capítulo dizendo assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria. Vê só, Ele se tornou para nós e nós agora sabemos disso. Sabedoria, justiça e santificação e redenção. A nossa sabedoria é do céu, a nossa justiça é da cruz, a nossa santificação é diária e a nossa redenção foi providenciada na eternidade para cada um de nós, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aí a gente estava cantando: eu não me orgulharei então nas coisas deste mundo, me orgulharei no meu Jesus, na morte e na ressurreição. Que bem eu fiz para merecer, respondo: não fiz nada, mas em meu coração eu sei, minha dívida foi paga. Essa é a loucura, esse é o caminho, sigamos por ele, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Deus amado, nós nos aproximamos da mesa do Senhor com toda a alegria que a graça pode nos conceder. Nós nos aproximamos de Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor está de braços abertos, nos convidando. Nós que não somos, vinde a mim, pois, Senhor, eis-nos aqui, caminhando na Tua direção, para viver a Tua vida, para nos apropriarmos de uma vida que não se resume a essa vida, mas que é eterna, e ainda que seja loucura para o mundo, é tudo o que nós queremos. Que o Senhor nos abençoe nessa caminhada, que nós descansemos nos Teus braços, que nós descansemos na Tua graça e nos apropriemos da salvação e da vida eterna que o Senhor providenciou na cruz para cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidar os presbíteros para todos, com alegria, nos aproximar